Nos próximos capítulos de Contigo Sim, a Salma pega o Leonardo e a Ângela bem no flagra. Álvaro e Samantha acordam depois do acidente e o pior acontece, cada um recebe o castigo que merece. Veja isso e muito mais a partir de agora. Clica no gostei, nos conta de onde está nos acompanhando e me responde uma coisa. Vocês acham que foi justo esse acidente que a Samantha sofreu? Deixem sua opinião se vocês concordam com o castigo dela ou não. E agora vamos para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Depois de um longo dia de trabalho e tenso após também um acidente de Álvaro com Samantha, Leonardo vai até a sala onde a Ângela está, após saber também que a amada doou sangue para sua rival. Leonardo chega lá e fica então admirando a Ângela trabalhando, que tão distraída que ela está, nem escuta então ele chegando. Nisso, ele fala então perguntando a ela se ele já tinha dito para ela que ela é muito bonita e que ele está cada dia mais apaixonado por ela. Ângela coloca um sorriso em seu rosto e agradecida então. Leonardo senta-se e pergunta então para Ângela como é que ela está, se ela está se sentindo bem, pois ele ficou sabendo que a Ângela fez então a doação de sangue para Samantha. A Ângela diz que sim, ela está bem. Nisso, o Leonardo diz que aproveitando que ela está bem, ele veio para fazer um convite a ela que não aceita não como resposta. Ângela, toda sorridente e apaixonada por Leonardo, pergunta do que se trata. Leonardo chama ela então para que os dois possam sair juntos hoje à noite. Isso porque, gente, ele tem uma surpresa romântica para ela. Ângela então diz que não pode porque seu filho está em casa com sua mãe. E ela precisa então retornar para casa. Leonardo diz que com isso ela não deve se preocupar, pois ele encontrou-se com a Adela agora há pouco no hospital, pois ela foi ver o Geraldo e ele então fez esse pedido primeiro para ela, sobre ela então ficar essa noite com o menino. Ângela então estampa em seu sorriso agora a felicidade e então fica sem saída para dar então um não. Aí então ela diz que sim. Aí então o Leonardo passa o recado que a Adela falou, que ela não precisaria se preocupar e que poderia curtir essa noite, que ela vai ficar com o netinho colado a noite toda. Aí a Ângela diz, bom, como não me preocupar? Aí o Leonardo fala, seu filho está bem, não precisa se preocupar, ele está muito bem cuidado e muito bem tratado por sua mãe. E que nós dois precisamos ficar um tempinho juntos sozinhos. E aí, vamos? A Ângela então coloca um sorriso em seu rosto e diz, está bem. Assim ela começa então a finalizar, arrumando suas coisas lá no escritório. Mirtz vai até a casa de Salma, gente, revoltada da vida. A Salma pergunta o que foi que aconteceu. Aí a Mirtz então acusa a Salma que por culpa dela de não ter colocado em ação a parte do plano dela sobre a fundação, aquelas coisas todas envolvendo o nome de Ângela, para acusá-la de roubo, por culpa de Salma as coisas não saíram tão bem e agora a Adela está livre, ela saiu da cadeia. Aí a Salma então se defende dizendo que ela infelizmente não pôde fazer nada por causa do acidente que houve com Samantha e com o Álvaro, e que o Geraldo nem teria cabeça para poder conversar com eles sobre então a fundação que vai ser de Ângela, e assim eles não poderiam colocar o plano em ação por causa então desse acidente. Mirtz diz que, independente da situação, realmente o Geraldo poderia não ter cabeça para conversar sobre isso. Aí a Salma acende uma luz então, com uma ideia genial, vilânica então, e diz então a Mirtz que o bom desse tempo para que a Samantha se recupere é que elas podem bolar um plano mais elaborado para fazer com que a Ângela não tenha escapatória nenhuma. A Mirtz pergunta do que se trata, qual a ideia que ela tem. Nisso, a Salma então começa a falar que ela tem um amigo que vai poder lhe ajudar e que ela tem uma lista enorme de afazeres para fazer, com que também a Ângela se ferre cada vez mais. Mirtz gosta então desse assunto e fica toda entusiasmada, então querendo saber cada vez mais sobre o que a Salma teve então ideia, para que quando a Samantha com o plano de fazer da noite de Ângela a noite mais feliz de sua vida, Leonardo está empenhado nisso. Nisso, os dois juntos vão até uma praça bem pertinho ali do hospital e começam então a contemplar os céus, olhando ali. A Ângela olha para o céu e diz que quando ela era pequena, o seu pai lhe ensinou que Deus fez as estrelas para que elas pudessem lhe guiar e lhe orientar por toda a sua vida. Leonardo disse que o pai dela era um homem muito sábio por lhe contar isso. E então diz que agora ele tem em sua vida a estrela mais brilhante. E então taca ali um beijinho no rosto então de Ângela.
Aí ele então tem uma rosa escondida e entrega para Ângela e começa a sorrir e diz que foi o que ele conseguiu. Ângela diz então que está cada vez mais apaixonada pelo Leonardo e fica feliz então por ganhar aquela rosa. Aí o Leonardo diz que a Ângela é uma mulher muito simples, simples essa que conquistou todo o seu amor. Os dois começam a se olhar apaixonados e é claro que essa noite, gente, vai ser pegado fogo. O Leonardo diz que espera que nunca eles se separem e então ele promete para a Ângela que nunca mais ele vai deixar a Ângela ir de sua vida, jamais. E diz então, perguntando a ela que se ela também pretende fazer a mesma coisa e pede para que ela se declare para ele nesse momento e diz eu te amo. A Ângela não consegue dizer nada, mas os olhos dela, gente, já diz tudo. Ela olha então apaixonada para o Leonardo e os dois se beijam. A música tema do casal começa então a tocar muito mais alto agora e é claro que para os fãs então de Ângela com Leonardo o coração fica a mil. Só que como nem tudo é flores e estamos então na nossa reta final oficial agora de Contigo Sim, ainda não saiu a chamada, mas a qualquer segundo vai sair já o nome Últimas Semanas, para que assim possa ser anunciado então a próxima novela substituta então de Contigo Sim. Na sua opinião, vocês têm alguma novela em mente que vocês gostariam muito que viesse ao ar? Claro que nesse horário é uma novela inédita, né? Então deixem sua opinião aqui em comentários e vamos ver quem é que vai acertar de fato qual a próxima novela. Aí, como eu estava te contando, né, nem tudo é flores, vamos diretamente agora para o hospital e a Samantha acorda. Nesse segundo, ela começa então a ter flashes do acidente que ocorreu. Claro que a gente não vai ver nenhum tipo de imagem, mas vai ser então os gritos tanto dela quanto de Álvaro. Álvaro, por coincidência, acordou também no mesmo exato momento que a Samantha. Aí é claro que como um flash, eles começam então a se lembrar de tudo que aconteceu. A Samantha olha então para suas mãos e começa então a tocar em seu rosto e vê que o pior também aconteceu com ela. Álvaro, apesar de ter acordado, ele não consegue enxergar nada, apenas escutar o bip que é dos seus batimentos, dos equipamentos então. Ele começa então a tentar, né, olhar para um lado, olhar para o outro, começa a tocar em si e fica então em pânico, assustado, perguntando o que foi que aconteceu, até porque ele sente que os olhos estão abertos, mas ele não consegue enxergar nada. Álvaro começa então a gritar perguntando onde ele está. A Samantha então desesperada começa a gritar e a tirar então tudo aquilo do seu rosto, perguntando o que foi que aconteceu. Aí parece que seu corpo parece estar todo queimando. Enquanto isso, Álvaro começa a pedir ajuda, dizendo que ele não consegue enxergar e diz que não pode ver nada. Ele fica com muito medo e começa então a tirar todos aqueles fios que estão colados nele. O mesmo acontece com a Samantha, só que dessa vez, por ela ser a dona do hospital, ela tem duas enfermeiras de prontidão então perto dela. A Samantha começa a perguntar o que foi que aconteceu com o seu rosto, o que foi que aconteceu com ela. Mas voltando então para Tudo é Flores, né? Como agora há pouco nem tudo era flores, agora tudo é flores. Ângela e Leonardo chegam então de fato à surpresa que Leonardo fez. Quando Ângela chega no quarto, claro que há mais rosas de onde veio aquela gela. Claro que uma foi só apenas para uma pequena surpresa. Aí então a Ângela pergunta a Leonardo se é ali onde ele está dormindo todas as noites. Aí o Leonardo diz que sim, porém hoje ele não vai mais dormir sozinho. Aí então essa é a surpresa romântica que o Leonardo preparou então para a Ângela. Aí o Leonardo então diz para a Ângela que essa noite ele não quer dormir nem um único segundo, pois ele quer admirar ela a noite toda e que não quer perder ela de vista nem por um único segundo. Os dois então se beijam e começam a fazer juras de amor para a vida toda. A música tema do casal novamente surge e é claro que começam então os pombinhos ficarem cada vez mais apaixonados com as juras e trocas de amor que os dois têm. Claro que Ângela e Leonardo sofreram muito por tudo o que aconteceu e de fato, gente, eles merecem esse momento romântico. E então os dois se entregam ao que sentem. Nisso, a Samantha está tendo o que merece depois de tantas maldades que ela fez. Há uma gritaria enorme dentro do quarto, com a Samantha perguntando o que lhe fizeram. Nisso, o médico chega, já receita então algo para que ela tome e se tranquilize. A Samantha, gente, fica muito nervosa, gritando, e o doutor pergunta se ela recorda então do que foi que aconteceu.
A Samantha começa a gritar dizendo que não, ela não consegue se conformar então com tudo que aconteceu. E então ela pede para as meninas, as enfermeiras, pedindo então um espelho. O médico então tenta disfarçar para não dar um espelho, mas a Samantha está irredutível, gente. Ela quer ver seu rosto e então ela exige isso. Daí o doutor pede para que a Samantha tome todas as decisões com calma. Aí ela repete dizendo que ela quer se ver. Aí então surge um espelho ali e a Samantha pela primeira vez se olha no espelho e vê então como seu rosto está desfigurado. Ela começa a chorar cada vez mais e os batimentos, gente, vai às alturas então. As enfermeiras e o médico sentem muita pena então diante de toda aquela situação da Samantha, porque, gente, por mais que ela fez tanta maldade, ninguém merece, né, ter o rosto todo desfigurado. Álvaro também não está muito longe de receber seus castigos, não. Ele cai no chão e fica lá com muito medo diante de tudo que aconteceu. Nisso, a Nelida entra e pede para que o Álvaro tenha calma. Ele a agarra como uma criança que está fazendo birra e é consolado. Aí a Nelida pede para que ele tenha calma. Aí nesse momento o Álvaro revela então para a enfermeira que ele está assustado porque ele não consegue enxergar nada. Nelida apenas grita então para que o Álvaro fique tranquilo, que tenha calma, mas ele diz que está com muito medo, ele não consegue enxergar nada. A Nelida então começa a aconselhar o Álvaro para que ele fique calmo, que em poucos segundos o doutor vai até onde ele está. Álvaro fica então perguntando a Nelida o que foi que aconteceu com ele. Aí a enfermeira pergunta para Álvaro se ele se lembra do acidente que ele teve com a Samantha. Aí Álvaro começa então a contar o que foi que aconteceu e por que ela fez aquilo. E então ele fala que por conta daquela maldita ele não consegue enxergar. A enfermeira pede para que ele mantenha calma, que logo logo ele vai ficar bem. Álvaro então abraça a Nelida. A Nelida nem sabe o que dizer diante daquela situação, né? Porque a gente sabe que Álvaro é um homem forte e elegante. E naquela situação ele está totalmente o contrário de tudo que se diz. A noite romântica de Leonardo com a Ângela está fluindo, gente, da forma melhor possível. Aí o Leonardo diz então a Ângela que parece que ele sente que está tocando as estrelas. Ângela diz que o ama bastante e corresponde então todo aquele sentimento que os dois estão sentindo. Ao acordar, Ângela e o Leonardo começam a conversar sobre a situação dos dois. Leonardo diz que já tomou uma decisão, que ele não vai permanecer casado com a Salma, que ele não vai começar então com uma mentira justamente com a pessoa que ele mais ama nessa vida, que é a sua filha. E diz então que logo logo ele tomará essa decisão. Ele não vai continuar casado com a Salma e que ele vai então ser sincero o máximo que ele puder. Ele vai assumir a sua filha, mas não vai continuar naquele casamento. Quando ele finaliza isso, não dá tempo nem de Ângela responder aos seus pensamentos. E então o telefone de Leonardo toca e é justamente quem? A Tita que ele estava falando, a Salma. Leonardo nem quer atender a ligação, mas a Ângela então pede para que ele atenda. Aí Leonardo coça a cabeça e então atende. Aí foi a pior decisão que ele tomou, porque a Salma, gente, está histérica perguntando a Leonardo se ele está com ela. Aí o Leonardo pergunta se ela está bem. A Salma então diz, claro que eu não estou bem. Você passou a noite com outra, eu sou sua esposa e não ela. Aí o Leonardo pergunta se ela quer alguma coisa. Aí a Salma diz que fez uma pergunta a ele e então ela pergunta novamente, onde você está? Eu acertei, né? Aí então o Leonardo pergunta então se ela quer alguma coisa, porque senão ele vai desligar o telefone. A Salma começa então a chorar bastante e a fazer então um verdadeiro escândalo no telefone, chamando então Leonardo de maldito traidor. Aí o Leonardo pede para que a Salma pare. Ela não pode continuar, então, vivendo da forma que está. Claro, sobre as reclamações, né? A Salma sabe que o casamento deles dois já não existe, mas mesmo assim, ela age como, então, a esposa traída. Aí ela começa, então, a dizer que ela vai se encarregar de fazer com que a Ângela pague por todo o sofrimento que ela está tendo. E diz, então, que é o lugar do Leonardo é ao lado dela, junto com a família que eles dois construiu. E diz então que ele que deveria estar lá. Aí então o Leonardo pede para que a Salma não continue a gritar porque ele escuta perfeitamente. Aí a Salma diz que vai gritar até que a amante dele escute que ela está destruindo uma família, porque ela tem certeza que a Ângela está escutando. E então ela vai e fala, não é verdade, sua maldita rata, barata de esgoto. Começa então a xingar a Ângela com os nomes que são liberados então para a TV.
Leonardo não gosta então e pede então para que ela pare com isso e diz que se ela não necessita de nada ele vai desligar. Aí a Salma começa então a dizer que ela é uma rompilá e pergunta então se a Ângela está escutando e diz que ela nunca vai deixar a Ângela ser feliz com o Leonardo. Aí Leonardo então desliga o telefone bem na cara da Salma. Salma fica muito irritada, pega sua bolsa e toma então uma decisão de acabar de vez com essa farsa. Leonardo se desculpa então com a Ângela e Ângela diz que ele não precisa se desculpar. Ela entende totalmente toda essa situação. Após tomarem um banho e se vestir, Leonardo então garante para a Ângela que ele vai resolver toda aquela situação e ele vai se divorciar da Salma. Ângela diz que entende toda a posição de que estão colocados ali. Ela sabe o que o Leonardo sente por ela e ela também sabe o que ela sente por ele e pede para que ele não bagunce mais as coisas, se referindo a ele não se divorciar, pelo menos não agora que a Salma está em sua reta final na gestação. E diz que ela saberá ser paciente para quando chegar o momento certo dele se divorciar. Leonardo então agradece por todo o jeito que a Ângela tem, esse jeito carinhoso, e diz que ela é a pessoa que mais lhe dá força para ele enfrentar todos os problemas que ele tem diariamente. Enquanto Leonardo e Ângela estão lá fazendo juras de amor para o futuro, o celular da nossa mocinha toca. Ela para então toda aquela cena lá para pegar seu celular e então é a Clarinha. Ela atende e então ela tem as informações necessárias para aquela manhã. Ela acaba de descobrir também que o Álvaro, depois do acidente, não consegue enxergar nada. Ângela diz que sente muito, mas que logo logo ela retornará para o hospital e que irá ver então o Álvaro. E diz que quando ela saiu ontem à noite do hospital, ela apenas viu que o Álvaro estava inconsciente e ainda não tinha acordado. Mas diante de tudo que está acontecendo, ela passará no hospital para ir ver o Álvaro. Quando ela desliga o telefone após falar com Clarinha, ela informa então para o Leonardo que o Álvaro está cego. Leonardo está lá no hospital junto com o médico geral, informando as meninas, as enfermeiras, sobre o estado de saúde de Álvaro e de Samantha. Agora, tanto o Álvaro está medicado, quanto também a Samantha. E o Leonardo conta para elas que o estado de saúde deles é bem delicado e pede para que elas sempre se mantenham então de plantão uma ou outra lá na sala para que eles possam então, caso precisar, fiquem juntos. O médico responsável também diz que o Dr. Geraldo também pediu para que não desse nenhum tipo de informação para a imprensa. Nisso, eles seguem, então, trocando informações, cuidados e etc. Até que, então, a Salma começa, então, a gritar muito alto, dizendo, desgraçados, malditos. Aí o Leonardo vai até, então, a Salma para tentar apaziguar a situação e pergunta, então, o Leonardo a Salma o que foi que aconteceu. Aí, diante ali de todo o hospital, a Salma começa a gritar, dizer que acabou de pegar os dois no flagra saindo de um hotel. Há um grande escândalo, então, agora lá no hospital, porque a Ângela, gente, tadinha, fica morrendo de vergonha, o Leonardo também, e é um grande bafafá. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem continuar sabendo disso e muito mais nos nossos próximos capítulos. Desde já, muito obrigada por sua audiência.